O Peru é o terceiro maior país da América do Sul, com uma área de 1.285.215 km². A população passa dos 26 milhões, o espanhol é a língua oficial e a religião católica é a preferida por 90% dos peruanos. A primeira parada rumo à cidade perdida dos Incas é Lima, a capital do Peru, onde vivem cerca de 8 milhões de pessoas. A TACA é a principal companhia aérea que faz a rota Brasil-Peru e a agência de viagens Climb Expedições de São Paulo é especializada em Machu Picchu. O telefone deles é 0800 77 12 366. Depois de pegar as malas e um rápido descanso, vale a pena conhecer a costa do Pacífico. Se você é da tribo do surf, então, nem se fala. O Peru tem mais de 3.000 quilômetros de praias, algumas com ondas grandes e perfeitas. No caminho das praias, o motorista do táxi avisa que havíamos sido enganados na hora de trocar os dólares. O dólar vale 3 soles e 44 centavos, mas só nos pagaram 3,42. $1? Na verdade ele falou 3,44 aqui, mas o cara me pagou 3,42. As primeiras praias que aparecem não são muito animadoras, mas as ruínas de Pachacamac estão aí, um dos sítios arqueológicos mais importantes do Peru. A cidade foi fundada no começo do século I e foi habitada até a chegada dos espanhóis em 1532. Para ir aí são 2 horas, 3 horas. Passeando. Para pasear por essa ruína. Muito bonito, ¿eh? Mas voltemos às praias. Em Punta Hermosa, resolvemos provar a cerveja cusquenha pela primeira vez. Cusquenha a gente nunca esquece. Um brinde. Aproveitamos a parada para escutar algumas dicas do nosso amigo e fotógrafo Pepe, um amante do surf. Esta zona de acá de Lima, al norte de Lima, 2, 3 horas hay otra zona, que hay varias zonas. A 6, 7 horas, que es Trujillo, por ahí, hay otra zona, Chicama, Pema, Bepacasmayo, Huanchaco, hay varias playas. Y más a la frontera hay otra zona, ¿no? Ahorita lo mejor de octubre, noviembre es arriba por la frontera, porque empieza invierno hawaiano. Esos mismos swells que entran a North Shore llegan acá al norte de Perú, Cabo Blanco, increíble. Na volta para Miraflores, local onde vivem os peruanos endinheirados, o sol prepara o mergulho no Mar do Pacífico. O ônibus para em qualquer lugar, é só dar sinal. E o preço? Descobrimos que o ônibus custa 2 soles e 50 e nos cobraram 3. Em Miraflores, a feira de artesanato vende artigos que lembram a cultura inca. Foi lá que descobrimos que nos passaram uma nota falsa de 10 soles, pouco menos de 3 dólares. Vale como souvenir.
Depois de apreciar o artesanato peruano, que tal conhecer a culinária local? Você sabe o que é ceviche? Pescado, le sacan, lo limpian todo, pero así crudo, el pescado crudo, lo único que hacen es echarle limón. Lo cortan en pedacitos y le echan limón. Le echan limón peruano, claro, pero el limón peruano quema. Entonces el limón sancocha el pescado. A ese pescado cortadito en trozos, aparte le echan ajo, le echan aderezos, cebolla picadita, camote, cancha, mote, ya lo combinan con varias cosas. Lo adornan en el plato y ahí sale el ceviche. No shopping de Miraflores, lojas com cara de primeiro mundo. Voltemos ao surf. A poucos quilômetros de Lima, em Pico Alto, fica a pousada do Luiz Fernando, um big rider especialista em ondas gigantes, peruano que gosta muito dos brasileiros. Por $16 por pessoa, ele oferece um bom quarto com 3 refeições diárias incluídas. E melhor ainda, fica pertinho do mar. Los brasileños son bien recibidos en mi casa desde hace muchos años. Ya tengo bastantes amigos allá en Brasil. Hace 2 meses estuve visitando Brasil. Fui de carro de acá, pasé Chile, Argentina y llegué por el sur de Brasil y fui hasta la isla de Florianápolis. Ahí a visitar a muchos amigos que tengo. Me llevaron a surfar Playa Mole, Silveira, La Guarda. Me gusté bastante. Luiz Fernando é um dos melhores tablistas do lugar. No Peru, tablista significa surfista. Por isso, é ele que vai dar os principais toques do pedaço. Acá la playa es bien tranquila, poco crowd, hay bastantes picos para surfar. Puedes encontrar izquierdas, derechas, largas, con bastante recorrido. Tienes la playa de Punta Roca, que es en competencias internacionales. É hora de entrar no mar. E isso Luiz Fernando faz muito bem, surfando ao lado dos brasileiros em Punta Rocas, uma praia surfável nos 365 dias do ano, gelada e com um perigoso fundo de pedra. Mas hoje, pelo padrão do lugar, o mar até que estava pequeno. Dizem que 2 coisas você tem que fazer em Lima. Uma é comer ceviche e a outra é surfar Punta Roca. Fizemos os 2, estamos bem aqui. As águas novas, peruanas, estamos indo a Cusco amanhã às 6 da manhã. Cusquênia. Ah, la vida mesmo. Hora de seguir viagem. A escala em Lima é curta, mas o caminho até Machu Picchu é longo. E a melhor forma de entrar num mundo tão fascinante é pela porta da frente. De avião chega-se a Cusco, a antiga capital do Império Inca. Melhor ainda, a antiga capital do mundo. Isso mesmo, Cusco em Quechua, a língua inca, significa centro ou umbigo do mundo. Que Nova York que nada. O Império Inca ia do Equador ao Chile e tinha uma população de 10 milhões de habitantes quando os conquistadores espanhóis chegaram por aqui, em 1533. Aliás, os conquistadores espanhóis usaram as pedras dos palácios incas para construir igrejas e deixaram no subsolo um tesouro arqueológico fantástico. A cidade de Cusco está a 3.339 metros acima do nível do mar. Por isso, vale a pena anotar algumas dicas para ajudar a driblar os efeitos da altitude. Beba bastante água, evite sedativo ou abuso de bebidas alcoólicas, procure caminhar devagar
E não tenha medo do chá de coca. Ele é servido no avião, nos hotéis, restaurantes, enfim, em todo lugar. E por incrível que pareça, é um grande aliado na guerra contra a altitude. Aí galera, nosso primeiro chá de coca aqui no Peru, um brinde. 300 mil pessoas vivem em Cusco. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, eram 100 mil. Depois da conquista espanhola, a cidade entrou em declínio e as marcas europeias, coloniais, tomaram conta da cidade. Hoje os turistas estão em toda a parte. Os conquistadores levaram muito ouro, trouxeram sua religião e os seus costumes, mas o humor e a hospitalidade do povo da terra ficaram intactos, assim como o seu orgulho. Cerca acá yo sono un barone. Cusqueña? Peruana. Os incas eram pacíficos e não tinham inimigos. E algumas filosofias resistiram ao tempo para mostrar o seu jeito de ser. Os portadores de desgraça podem matar os nossos corpos, mas não poderão causar nenhum dano aos nossos espíritos. Eita cerveja boa! E a comida também. Só a siesta é indispensável. Afinal, uma leve e prazerosa caminhada ajuda e muito na digestão. Os turistas trazem movimento, dinheiro e profissão. E aí, Cusquenho, o que você quer ser quando crescer? Ser guia turístico. E olha só aquela mochila. Ela pode ser bem útil nas caminhadas por Machu Picchu. Levo agora 70 soles. Ya, Sim? Pode? Quanto cabe dentro? 60 kilos. 60 quilos? Sí. ¿Es de confianza acá? No quiebra nunca. Mira. Suerte. Posso ir a Machu Picchu e voltar 10 vezes. Com 70 quilos. Amigo, Brasil? Brasil. Certo. Peru. O clima é muito agradável. As lojas de artesanato vendem tapetes, artigos de prata, enfeites e o mais importante, simpatia. Musicada e tudo. Nas ruas, a música peruana também toca. E como toca! Mais alguns passos e a parada agora é em Portunhol. Brasil, ¿no? Yes, Brasil. ¿Dónde? São Paulo. São Paulo. Curitiba. Curitiba? Yo moré en Oh, yeah? Curitiba. Morou em Curitiba? Isso, bueno lá? Beleza, claro. Beleza? Abrir outro estúdio. Oh, sim? Sí, Pero você ahora, ser peruano, sim? noviembre.
A Bahía, voy a abrir un estudio. ¿A Bahía? Sí. Eso es bueno. Me gusta trabajar en Cusco, de hecho, sí. 3 años tengo trabajando en Cusco y además me gustaría, de hecho viví en Brasil, me encanta Brasil también y voy a ir el próximo mes a abrir un estudio allá. Por lo pronto vamos a tener un estudio acá en Cusco y es muy limpio, recontra limpio. He trabajado con gente de Inglaterra, en Estados Unidos y siempre hacemos los tatuajes muy limpios. Igual los body piercing también, eso sí, aseguramos mi trabajo. Y es muy bueno trabajar acá porque mucha gente de todo el mundo viene. Vienen de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, de todo el mundo. Eso es bueno para mí. Mi trabajo está por todo el mundo. A mulher oferece folhas de coca para deixar os turistas menos ofegantes. Mas beleza também tira o fôlego. A cidade é um museu ao ar livre. Os espanhóis fizeram o convento de Santo Domingo. A arte cusquenha. A Plaza de Armas. E tem também a Sala de Sacrifícios, a piscina cerimonial, o Jardim Sagrado e a Igreja da Companhia de Jesus, que ilumina ainda mais a noite de Cusco. A beleza da praça, o brilho do chão e das pessoas faz qualquer um sonhar com o tempo dos Incas. E é bom ir logo para a cama. O trem para Machu Picchu sai às 7 da manhã. Logo nas primeiras horas da manhã, o trem já espera os passageiros para uma viagem ao passado desconhecido, coração da cultura sul-americana. As lhamas e a fortaleza de Sacsayhuaman fazem parte da mesma paisagem. As ruínas dessa fortaleza apresentam muitos enigmas. Os blocos de pedra usados para a construção tinham 5 metros de comprimento por 3 metros de largura, e todos foram cortados com tanta exatidão que puderam ser encaixados sem deixar lacunas. De que maneira esses blocos foram trazidos? Como foram cortados com tanta perfeição? Tem ainda a beleza do sítio arqueológico de Pucapucara. Através dos peruanos, os incas continuam aqui, vendendo seu rico artesanato, criando ovelhas ou apenas observando o pôr do sol. O Cristo de Prata aparece para lembrar que os espanhóis também deixaram muitas marcas. Mas o vendedor de doces não está pensando nisso agora. Só pensa em garantir que ninguém passe fome, nem ele. O caminho não é muito longo, mas é demorado. São mais de 3 horas de trem. O sistema de subida merece até uma explicação mais detalhada. Para diminuir a distância, os trilhos foram projetados como se fosse uma escada. O trem sobe alguns metros de frente, para
e volta de ré, sempre subindo. A bitola é estreita, o trem é lento, mas o vale do rio Urubamba não deixa ninguém entediado. As vendedoras de frutas aproveitam a parada. Quem vai querer comprar banana? Bananas, mandarina, bananas. As corredeiras do Urubamba atiçam os turistas. Inca Trail. E aí está a trilha Inca. Um caminho de 42 quilômetros entre precipícios, para quem tem muita disposição para a caminhada. Vai encarar? O trem se aproxima de Águas Calientes. A cidade mostra a sua cara mais bonita, ao mesmo tempo em que tenta esconder o lado ruim da face pobre sul-americana. Casas simples, esgoto a céu aberto, favelas. Certamente os incas não estão aqui. Talvez estejam na simpatia do funcionário do pequeno hotel, que se apressa em avisar... Repelente, sim. Repelente, sim? Sim, para que não te pica muita mosca. Ah, Es sí, muy sí. bueno el repelente. ¿Y anoche también? En la noche no, en la noche no. ¿La noche no? De día sí. Ah, solo de día. De día, solo de día. En la noche no hay mosca. ¿Tienes algo a hacer hasta las 6? Hasta las 6 para hacer, puede ser putucusi. Potocusi. Sí, sí, una putucusi se llama, que es un cerro de allá, ¿de qué vamos a ver? Sí, 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 vamos. Y para subir está del riel, para arriba. Ahí está el camino, está subiendo así. Hay una subida que es una roca así, bien liso. Sí. Y hay una escalera de madera. Tienes que subir como 200 metros para arriba. Es cansado. Solamente una escalera. Escalera nada más. Y hay que agarrarse con soga. No es nada peligroso, todo el mundo sube por ahí. Ahora está más arreglado. Pero tienes que tener guía, ¿no? No, no es necesario. ¿No es necesario guía? Seguimos o conselho. O repelente não mostrou muita eficácia e a subida do Putucuzi é de deixar qualquer maratonista ofegante. E olha a cara dos moleques. Cara, 2.500 metros não é fácil. Cansa pra caramba, viu, Mário? Parece que não tem arma. Mas só chegando ao topo para dizer se vale a pena. Com o fôlego recuperado, é hora de ver de perto a cidade perdida. Uma rápida espiada no mapa e aqui estamos, Machu Picchu. O ingresso custa $10, mas é só entrar para perceber que o preço é simbólico. E aqui começa a nossa trilha. Erguida perigosamente no topo de uma montanha entre os picos dos Andes peruanos, a cidade abandonada é um dos enigmas arqueológicos mais lindos do planeta. Machu Picchu significa velho cume e fica ao lado do jovem cume, ou Huayna Picchu. Quem descobriu o tesouro arqueológico foi o professor americano Hiram Bingham, na Universidade de Yale. Em julho de 1911, junto com 2 amigos cientistas, alguns ajudantes índios e um sargento de polícia, o americano começou a subir o cânion do rio Urubamba. Num certo dia, um camponês disse a ele que haviam ruínas em cima do cume do outro lado do rio. No dia 24 de julho, os companheiros já estavam cansados e Hiram subiu a montanha junto com o camponês Melchor Arteaga e o sargento de polícia. Quando chegou à cidade perdida, Hiram ficou maravilhado. A primeira coisa que deve ter passado pela cabeça do americano é: como aquelas pedras foram levadas até o cume? Quantas pessoas trabalharam para construir aquela joia arquitetônica, que, segundo estudos, os incas usavam para cultuar o sol? Aqui está a porta de entrada da cidade. É só ter disposição para caminhar e a imaginação começa a viajar pela paisagem fantástica da cidade perdida dos Incas.
As pedras foram talhadas para lugares exatos, com ângulos e formas exatas para ocupar um único espaço, como num quebra-cabeças gigante. Os esqueletos encontrados no local sugerem que Machu Picchu tenha sido ocupada por apenas 50 anos. Até hoje não há resposta para muitas perguntas. Como os conquistadores espanhóis não descobriram a cidade? O que fez com que as pessoas fugissem de lá? A arquitetura dos edifícios indica que aqui viveram pessoas da realeza inca. Nas fossas do cemitério foram descobertos 173 esqueletos, 150 pertenciam a mulheres. Acredita-se que com a queda do Império Inca, algumas mulheres sobreviventes, conhecidas como mulheres eleitas, vieram a este retiro para fugir dos conquistadores espanhóis e aqui viveram até a morte. Mas como os incas não possuíam uma escrita, tudo isso ainda é um mistério. Por esta ponte, os incas desciam até o rio Urubamba para trazer água. Eles eram baixos e fortes, o que facilitou na criação da cidade e na sobrevivência num terreno alto e acidentado. É impossível não parar para admirar a roca sagrada. O recinto do Guardião. O cemitério alto. E até a lhama mostra o rosto para a câmera. E com disposição e mais fôlego, é possível caminhar pela trilha de Huayna Picchu. Acabamos de descer aqui, ó. A todos los visitantes extranjeros que vengan, invito a que suban Huayna Picchu, que conozcan Machu Picchu, que conozcan Huayna Picchu y el Templo de la Luna. Les invito a todo el mundo. E haja disposição, mas é claro que vale a pena. O caminho é esse aí. Aí estamos na metade da subida para Huayna Picchu. Estamos a 40 minutos subindo, estamos quase lá, falta pouquinho. Estamos acompanhando aqui com o pessoal, Magda e Roy, também trilhando essa trip com a gente aqui. Com as paradas necessárias para respirar, em 1 hora e 10 minutos de escalada se chega ao pico de Huayna Picchu. Agora vale a pena parar para descansar, admirar o vale e, é claro, uma banana não faz mal a ninguém. Agora vamos comer uma banana aqui, relaxar um pouco, para depois dar um rolê pela cidade. Baterias recarregadas? E lá vamos nós para mais uma caminhada por Machu Picchu. Agora, o passado glorioso dos Incas está à nossa frente. É só aproveitar. Aqui está o Templo do Sol. O Templo da Terra. E
Todos os corredores estreitos onde cada pedra vale uma história. E atrás dessas histórias é que todos nós viajamos. Assim como o arqueólogo americano que descobriu Machu Picchu. Ele leu sobre o povo misterioso e sobre a lenda que dizia que o último rei Inca teria desaparecido junto com suas mulheres e as virgens do sol nos Yungas, que significa zona no limite das montanhas. Enfim, Machu Picchu é tudo isso. É muito mais. É tudo que você pode imaginar, pesquisar e concluir. A cidade perdida dos Incas é uma viagem ao passado. É uma viagem ao coração da rica cultura sul-americana. A alegria dos espíritos da natureza se expressa através de suas obras. Elas mostram no brilho da água, no bramir do vento, nos raios de sol e nas encostas cobertas de neve, com seu vislumbre azulado. Também nos lagos montanheses ela se expressa. Lagos que brilham como olhos em direção ao céu, e nos animais confiantes que procuram a proximidade do ser humano. A alegria é uma dádiva da qual apenas participam os puros de espírito. Imazuai, grande sábio Inca. Este vídeo tem o apoio da operadora de viagens Climb Expedições. Junto com a companhia aérea TACA, a Climb tem os melhores pacotes para o Peru e toda a América Latina. Um pacote de 5 dias para Lima, Cusco e Machu Picchu, em hotel 3 estrelas, custa a partir de $852. Por um pouco mais, é possível se hospedar no Hotel El Libertador, um dos melhores 5 estrelas de Lima. Ou até no fantástico Hotel Monastério em Cusco, um antigo mosteiro com arquitetura barroca andina do século XVII, transformado num confortável e luxuoso hotel 5 estrelas, com uma cozinha maravilhosa. Outra opção para você tornar a sua viagem inesquecível é o único hotel localizado na cidade perdida dos Incas. No Sanctuary Lodge, você pode desfrutar de noites mágicas e manhãs inesquecíveis, em frente de uma das paisagens mais lindas do planeta. A Climb Expedições fica na Avenida dos Imarés 788, no bairro de Moema, em São Paulo. O telefone é 0800 77 12 366. E você também pode visitar a página da Climb na internet. É só digitar www.climbexpedições.com.br.